Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, né, ainda, eu sou a professora Marjorie, né? Hoje eu estou substituindo o Caio. E o Caio foi para uma formação que eu também queria estar. Mas, enfim, ele está lá representando a gente, tá? Então, hoje, essa aulinha aqui vai ser comigo hoje, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, aí vocês podem abrir o microfone para perguntar, pode falar no chat, certo? Se tiver ruim aí o áudio, vocês me avisam, é para eu tentar dar um jeitinho aqui. Então, vamos lá iniciar, né? Vocês estão vendo citologia, né? O estudo da célula com o Caio, tá? E hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo vendo as organelas, certo? O que seriam essas organelas? Imaginem a célula como um organismo inteiro, como um corpo, por exemplo, né? Assim como a gente, nós temos vários órgãos, né, que fazem cada um a sua função. Dentro da célula, a gente vai ter essas organelas, que é como se fossem pequenos órgãos, né? E cada um vai desempenhar uma função para que a célula consiga funcionar, certo? Então, nós temos várias organelas, vários pequenos órgãos dessa célula e a funçãozinha específica delas, tá? E é justamente essa função que vocês precisam ir assimilando, ok? Então, é um tema bastante recorrente aí nas provas, no Enem e tal. Então, não, Pedro Henrique, hoje aqui no Meet é só Biologia e Química, e aí a professora Thais, ela tá lá no apoio no WhatsApp, certo? E aí, qualquer problema que você tiver, qualquer dúvida, você pode falar com ela pelo WhatsApp, tá? Bom, então, iniciando aqui, né, a gente vai começar a ver o citoplasma. O que é o citoplasma? Aqui eu tenho uma representação de uma célula, certo? E aí, no interior dessa célula, que é como se eu tivesse cortado um pedaço dela para eu ver dentro, ela é preenchida por uma substância gelatinosa. Essa substância gelatinosa eu chamo de citossol, certo? Ou citosol, né? Tanto faz, tá? E é dentro desse gel que estão essas organelas, que são esses coloridinhos aqui, tá? A esse conjunto de citossol, que é esse gel com as organelas, eu chamo de citoplasma. Ou seja, o citoplasma é tudo aquilo que preenche a célula internamente, certo? E aí, que organelas são essas? Quem já deu uma olhadinha lá no material, né, no PDF, tem várias organelazinhas lá, e aí cada uma vai ter sua função específica, como eu falei no início, e a gente vai ver resumidamente hoje, certo? Então, vocês, o que é que eu quero que vocês consigam fazer? Vocês precisam reconhecer, por exemplo, eu olho para esse verdinho aqui e eu tenho que reconhecer que ele é um complexo golgiense, certo? E eu tenho que saber a função dele. Então, é basicamente esse o objetivo, reconhecer visualmente as organelas e saber a função delas, tá? Então, aqui eu tenho uma listinha das organelas que a gente vai ver brevemente, rapidinho hoje, tá? Depois a gente vai ver como é que elas se organizam, um modelozinho bem legal. Então, todas essas organelas, elas ficam lá no citossol, né, lá no gel, certo? E elas ficam em constante movimento. Então, a célula não é uma coisa estática, parada, tá? Ela está em constante movimento. E esse movimento, ele é mediado pelo citoesqueleto, né? A gente não tem um esqueleto que sustenta o nosso corpo, então a célula também tem um esqueleto dela, citoesqueleto, que são esses tubos aqui, essas redes, né, que ajudam as organelas a se manter no lugar ou a se movimentar, certo? Então, eles ajudam a transporte de substâncias por entre a célula, certo? Então, tem uma rede de tubos aí dentro da célula que ajuda nessa movimentação, certo? E essa rede de tubos a gente chama de citoesqueleto, tá? Então, a primeira organela que a gente vai conhecer são os ribossomos, tá? O ribossomo é essa coisinha simpática aqui, né? E ele a função principal dele é produção de proteína, certo? Então ele vai ler uma moléculazinha chamada de RNA. Esse RNA que vocês vão conhecer melhor depois,
A função do ribossomo, então, é ler esse RNA, interpretar a mensagem que tem nele e, a partir dessa mensagem, produzir a proteína, que são essas bolinhas aqui saindo, certo? Então, função do ribossomo, gravem aí, é síntese, né? Formação de proteínas, tá bom? Então, ela é a única organela que é encontrada em todos os tipos de células. Como assim? O ribossomo é encontrado em célula animal, é encontrado em célula vegetal, é encontrado em célula procarionte, que são células bacterianas, né? Então, é a única organela que é encontrada em todos os tipos de célula, certo? Como é que eu reconheço o ribossomo dentro de uma célula? Ele pode estar em dois lugares. Ele pode estar solto aqui no citossol, né? Ou ele pode estar junto com o retículo. Ele pode estar aderido ali às paredes do retículo. A gente vai ver o retículo agora, certo? Olha aqui. Então, eu tenho... Ele sempre fica aqui ao redor do núcleo, tá? São essas dobrinhas aqui. E eu tenho dois tipos de retículo. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso e o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, certo? As funções deles vão variar, tá? Aqui nessa animação eu tenho só o rugoso, certo? Por que um é rugoso e por que o outro é liso? Porque no rugoso eu vou ter os ribossomos, tá? Então eu tenho aqui a representação desse retículo e essas bolinhas laranjinhas aqui são os ribossomos, certo? Então, se no retículo endoplasmático rugoso eu tenho vários ribossomos, a função dele, então, também vai ser síntese de proteínas, certo? Também vai ser a formação de proteínas. Já no liso, eu tenho duas funções importantíssimas. Ele faz várias coisas, mas ele tem duas funções importantíssimas, que é a formação de lipídios. Quem é que lembra que o que é um lipídio? Lipídio é a mesma coisa que o quê? Hein, gente? Vamos lá, pessoal, podem usar o chat. Pronto, pode abrir o microfone. Exatamente, Isabela. Lipídio é a mesma coisa que gordura, certo? Ah, mas então por que meu corpo fabrica gordura? Por que ela sintetiza gordura? Porque ela é uma molécula muito importante, por exemplo, para a formação dos nossos hormônios, né? Então, nós temos vários hormônios atuando no nosso corpo, e esses hormônios, eles têm base aqui nos lipídios, tá? Eles são feitos de lipídios, certo? Então, o retículo liso aqui, por exemplo, ele sintetiza, ele fabrica esses lipídios, e ele também tem uma importância muito grande na desintoxicação. Como assim? Essa organela vai degradar substâncias que são tóxicas, né? Vocês sabem qual é o órgão no nosso corpo que é responsável por isso? Qual é o órgão que é responsável por desintoxicar o nosso corpo? É um órgão bem famoso. Alguém chuta um órgãozinho aí? Exatamente, na mosca, Nathalie. Então, o fígado, o rim também, certo, Isabelle? Mas o fígado é o nosso principal órgão, né, que é responsável pela desintoxicação. Então, lá no fígado, as células do fígado têm bastante retículo liso. As células são ricas nessa organela, certo? Porque é uma das funções principais desse órgão, certo? Então, vocês podem associar sempre assim, a função de órgão tal, desintoxicação, então, nas células desse órgão, eu vou ter bastante organela que realiza essa função. Então, se a função do fígado, uma das funções, né, do fígado é a desintoxicação, e quem faz a desintoxicação é o retículo liso, então, lá no fígado, eu vou ter bastante retículo liso. Estão entendendo essa associação? Sim. Ok. Alguém não entender, fala, tá? Então, pode explicar então, resumindo aqui, posso.
Ó, vocês entenderam a função dos dois aqui? Ó, nós temos dois tipos de retículo, o rugoso e o liso. No rugoso, eu tenho vários ribossomos e ele é responsável pela formação de proteínas, pela síntese de proteínas. O liso, isso, César. O liso, ele não tem ribossomo, por isso que ele é liso, certo? E a função dele é, além da desintoxicação, ele também é responsável pela produção de lipídios, certo? Aí o que é que eu estou explicando para vocês? Sempre que um órgão tiver uma função específica, ele vai ter, nas células dele, um grande número de organelas que realiza aquela função. Como é o exemplo do fígado que a gente está falando. A função, uma das funções do fígado não é de desintoxicar nosso corpo, livrar o nosso corpo de coisas tóxicas, né? Por exemplo, é lá no fígado que são degradados os medicamentos que a gente toma, é lá no fígado que é degradado o álcool. Então, são substâncias tóxicas que, às vezes, a gente ingere, tá? E aí, por conta disso, as células do fígado vão ser sempre ricas nessa organela aqui, que faz essa desintoxicação. Entendido? Deu para entender melhor. Não entendi. Entendeu aí, a Verônica? Professora, ela falou que deu para Entendi um entender, pouco só melhor. que ao Deu? favor do Ah, vento, tá. a É voz dela porque não saiu bem baixinho aqui. Pronto. Então, vamos aqui para o próximo, tá? É porque aqui tem muito vento. Ah, tá. Não, às vezes sai direitinho, mas tem vezes que sai bem baixinho, mas deu certo, né? Então, vamos lá para o próximo. A próxima a organela nossa é o complexo golgiense ou complexo de Golgi. Vocês podem ver esses dois nomes, tá? Então, qual é a função dele? Ele funciona como se fosse um correio da nossa célula. Então, ele vai receber, aqui na animaçãozinha, por exemplo, eu estou tendo as proteínas como exemplo. Esse complexo, ele vai receber essas proteínas, e aí, caso elas tenham que ser enviadas para outro lugar, seja para outra organela, ou seja para outra célula, essa proteína vai ser empacotada e vai ser transportada, tá? Então, a função do complexo de Golgi, principalmente, é modificação, armazenamento e transporte, principalmente transporte de moléculas através de vesículas. Ou seja, o que são essas vesículas? São bolsas. Oi. Eu não sei se a pergunta que eu vou fazer é meio ideal, mas esse coisa que a senhora está falando, ele é responsável pelas fezes, é porque diz que ele embala o resto das proteínas e tira? Não, Não, né? ó. É a mesma ideia, vamos dizer assim. A ideia é parecida. Porém, né, o complexo de Golgi, ele pode transportar coisas que também são úteis, certo? Então, por exemplo, uma célula ela é especializada em produzir determinado tipo de proteína, certo? Mas essa proteína ela é necessária em outra célula também. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai produzir, vai empacotar e vai enviar para outra célula, certo? As fezes, elas são liberadas porque são coisas que não são mais úteis no nosso corpo. Então, elas precisam ser eliminadas, certo? A questão do transporte aí pode ser parecido, mas o objetivo, né? Não, pode perguntar, gente. Toda dúvida é válida, viu? Então, o objetivo do transporte é que vai ser diferente, certo? As fezes vão ser sempre eliminação de coisas que o nosso corpo não precisa mais. Mas o complexo de Golgi é justamente o contrário, na verdade. Ele transporta coisas que são necessárias em outros lugares. Certo? Deu para entender? Deu certo, César? Tipo como se fosse um mercado de trabalho. Um departamento precisa Sim, de professora, me algo, o desculpe. outro departamento manda que Eu só estou perguntei precisando. porque eu estava com dúvidas mesmo. Desculpa, agora eu vou passar a palavra para a Verônica. Pode falar, Verônica. Certo, não pode perguntar, César. Mas é isso mesmo que a Verônica falou. Então, ela é como se fosse o departamento da célula ali responsável pelo transporte, né? Ela recebe das outras organelas e transporta, certo? Seja para outras organelas ou seja para
outra célula, certo? Aqui na célula, esse daqui é o complexo de Golgi, ó. Então, ele sempre vai ter essas vesículas, essas bolsinhas aqui. Não se preocupem que no final eu vou mostrar isso aqui maior para vocês, tá? Então, ele sempre vai ter essas bolsinhas aqui ao redor dele, porque ele está sempre recebendo e transportando coisas. Tá? Então, ele tem várias bolsas aqui achatadas e tem essas bolsinhas menores aqui ao redor. Tá bom? Nossa próxima organela, nossas próximas, na verdade, né, são os peroxissomos e os lisossomos. São duas organelas que eles têm basicamente a mesma função, que é digestão celular. Então, tudo que entra na célula precisa ser digerido, ou seja, precisa ser transformado em pedaços menores, certo? Então, diferenciação básica dos dois. Se eles têm a mesma função, como é que eu vou diferenciar? Os peroxissomos, eles são especializados em digerir substâncias tóxicas. Então, ele vai estar associado, por exemplo, ao retículo, que a gente falou lá no início, certo? Então, ele sempre vai estar presente também nesses órgãos que realizam essa digestão de substâncias tóxicas. Os lisossomos, eles são responsáveis por digerir qualquer outra coisa que entra na célula. Por exemplo, aqui na animaçãozinha tem uma bactériazinha que entrou ali na célula, ele vai lá imediatamente e destrói essa bactéria, certo? Então, os lisossomos, eles realizam todo o restante da digestão celular, e os peroxissomos são especializados nessas substâncias tóxicas, tá? Além disso, os lisossomos realizam duas outras funções que são muito importantes. A primeira é a autofagia e a segunda é a apoptose. O que são essas duas palavrinhas estranhas aqui? Autofagia, auto vem de quê? Auto alguma coisa, significa o quê? Hein? Autonomia, esse prefixo aqui significa o quê? Tudo que tem auto, gente, certo? Quando você quiser participar, viu? Não se encabule, não. Fale mesmo, certo? Então, tudo que tem auto é próprio, tá? Relacionado a próprio. E fagia é relacionada a alimento, tá? Então, como assim? Próprio alimento, ele vai, quando a célula realiza uma função de destruir as próprias estruturas, digerir as próprias estruturas. Por que vai ser necessário isso? Porque pode chegar um momento que alguma organela não esteja funcionando direito. Aí eu vou deixar aquela organela defeituosa ali atrapalhando o funcionamento da célula. Se eu posso destruir ela e colocar outra no lugar? Não vou. Então, os lisossomos fazem essa função, certo? Quando uma organela não está funcionando mais direito, eles praticam a autofagia, eles digerem aquela própria organela deles lá e colocam uma novinha funcionando direitinho no lugar. Basicamente isso, Pedro Henrique, é como se fosse um processo de regeneração, certo? Você destrói o que não está funcionando direito e substitui, tá bom? Já a apoptose é quando eu tenho um problema generalizado na célula. Tipo, tem muita coisa errada acontecendo, não dá para destruir só uma organela ou outra. Eu preciso destruir toda a célula. Então, todos os lisossomos entram em ação aqui e ocorre o processo de apoptose, que é uma morte programada da célula inteira, não só de algumas organelas. E em que caso certo? isso acontece? Em que casos? É por causa de uma lesão, Verônica. Quando a célula recebe uma lesão, ela se autodestrói, suicida. Pode ser, nesse caso, pode ser, por exemplo, uma célula foi invadida por um vírus, por exemplo, esse vírus está comandando essa célula, certo? Então, é mais fácil eu destruir logo aquela célula inteira
do que eu correr o risco daquele vírus conseguir infectar outras. Certo? Então, sempre que tiver um defeito, defeitos acontecem, tá? O nosso corpo, ele foi desenvolvido, vamos dizer assim, né, para funcionar perfeitamente. Porém, problemas acontecem no decorrer disso, certo? E aí, quando esses problemas acontecem, o próprio organismo, ele se encarrega de consertar, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o Wanderson falou. É verdade que o processo de autofagia é fundamental para que as células vivam mais e pode acontecer quando a célula tem pouco oxigênio, pouco alimento. Com certeza, Vanessa, com certeza, porque, por exemplo, eu posso ter uma célula funcionando perfeitamente, que aparece um defeitozinho pequeno lá e resolver isso logo. Ou eu posso deixar aquela célula ali causando problemas, né, e que pode afetar outras células, certo? E pode causar um problema ainda maior, tá? Então, é melhor resolver aquilo ali, deixar aquela célula funcionar um pouco mais, viver um pouco mais, do que deixar aquele problema, eita, que eu tô gaga, um problema se espalhar demais, se alastrar demais, certo? Então, em situações como o que você descreveu, de pouco oxigênio, de pouco alimento, as células, elas vão se adaptar a essas situações, sim, certo? Então, é tudo, não pensem que isso é uma coisa racional, não, até porque as células não têm essa capacidade sozinhas de raciocínio, mas é uma questão química, certo? São atrações químicas que acontecem, a gente tem a Marcinha aí para explicar melhor, né, se eu falar besteira, mas são atrações químicas que acontecem, né, interações químicas, que a célula consegue reconhecer se aquela situação ali está favorável ou não, certo? E a partir daí tem programações específicas para ela agir de acordo com a situação, né? Wanda, você entendeu? Gente, alguma dúvida aqui nos peroxissomos e lisossomos? Posso seguir? Pronto, Marcinha aí confirmando. Então, vamos para a próxima. Mitocôndria, a gente já está quase no finalzinho. Mitocôndria, muito famosa essa organela, certo? E ela tem a grande função de produzir energia, tá? Essa energia vai ser em forma de ATP. Vocês já devem ter ouvido falar nessa siglazinha. Guardem ela no fundo do coração, porque sempre que vocês virem essa sigla, ATP, ela está relacionada à energia, certo? É uma molécula energética que a célula produz, ok? E aí, a mitocôndria, ela produz esse ATP, produz essa energia através desse processo de respiração celular, tá bom? Como é que ele produz esse ATP? Então, essa mitocôndria, ela utiliza oxigênio e utiliza glicose. Da onde é que vem isso daqui, esse oxigênio, essa glicose? O oxigênio a gente consegue respirando, né? E a glicose através da alimentação. Então, por isso que é importante, né, a gente ter uma boa alimentação, tá? Ter uma alimentação regrada, porque aí tudo que a gente ingere vai ser utilizado pelas nossas células para produzir uma coisa muito importante, tipo a energia. Então, até para a gente dormir, a gente precisa de energia, certo? Porque quando você vai dormir, seus órgãos continuam lá, seu coração continua batendo, seu cérebro continua funcionando. Então, para tudo, a gente precisa de energia, tá? E aí, lembrando o raciocínio que a gente fez no caso do retículo, né? Qual seria a parte do nosso corpo? Que local do nosso corpo que a gente precisa de energia, que fica se movimentando? Marjorie, tem como tu explicar novamente, porque os meninos, eu achei que seria zaga no meu computador, mas realmente teve uma parte aí que não deu para ouvir nada, ficou mudo, e
os meninos estão relatando que realmente travou para eles também. Isso, travou para mim também, viu, Marjorie? Eu pensei que fosse a minha internet que tinha caído aqui. Mas realmente travou, viu? Não dava para ouvir. Tá, tá me ouvindo direito agora? Tá sim, viu? Sim, sim. Pronto. Então, deixa eu repetir aqui, tá? A função básica da nossa mitocôndria é a produção de energia, tá? E quando eu falar na parte do coração, que parou, agora eu não lembro mais o que eu falei. Parou na parte do coração, professor, que a senhora estava explicando que o corpo precisa de energia até para descansar. A senhora parou na parte Pronto, de dizer lembrei. que até o coração precisa de energia. Prossiga agora. Pronto, lembrei. Obrigada, César. Então, eu perguntei para vocês... Eita! Eu perguntei para vocês qual é a parte do nosso corpo que precisa de energia constante. Que parte do nosso corpo que eu preciso ter sempre produção de energia, porque fica se movimentando sempre? Acho que o Travou de novo. e o coração. E o Coração. que limpa o nosso sangue, limpa o corpo. Acho que é o fígado, é o rim. Acho que é isso. Pronto. Então, esses órgãos, o fígado, né, que a gente falou nesse instante, esses órgãos que têm funcionamento constante, o coração, que é um músculo, né, toda essa musculatura, então, são parte do nosso corpo que a gente vai ter bastante mitocôndria. Porque, exatamente, Pedro Henrique, porque como são órgãos que não param de funcionar, né, um instante, então as células desse órgão vão ser ricas em mitocôndria, porque eles precisam de bastante energia ali, tá? Então, sempre associem a mitocôndria com a produção de energia, certo? Essa organelazinha aqui, ela é bastante frequente nas provas, né, se vocês forem procurar questões, por exemplo, por aí, a maioria das questões é sobre a mitocôndria, tá? Então, sempre lembrem disso, função da mitocôndria é produção de energia, tá? E aí a gente vem para duas... Ela muda de acordo com a idade? A quantidade de mitocôndrias? A produção de energia, ela muda de acordo com a idade? Pode mudar sim, viu? Pode mudar sim, até porque é uma relação direta, né? Quando a gente vai envelhecendo, é como se o nosso organismo fosse cansando, né? Então, tudo no nosso corpo tem um tempo de vida, certo? E, consequentemente, né, nós vamos ter um tempo de vida também, tá? Claro que vai depender dos seus hábitos. Por exemplo, hábitos de alimentação, hábitos de atividade física. Então, tudo isso faz com que o corpo se torne mais saudável, certo? Se você é uma pessoa sedentária, se sua alimentação é muito ruim, então todo o seu organismo vai sofrer com isso. Consequentemente, né, o seu tempo de vida vai ser menor, certo? Então, com o tempo, né, as coisas vão acumulando defeitos, sim, no nosso corpo, tá? Então, pode interferir também na produção de energia. Se a pessoa for envelhecendo e continuar praticando esporte, a mitocôndria se altera ou fica normal? Olha, a gente tem uma quantidade ideal, certo? Vai se fortalecendo também. A gente tem uma quantidade ideal, tá? Não é porque quanto mais a gente fizer, mais mitocôndria vai ter. Não, tem uma quantidade ideal para a produção de energia no nosso corpo, certo? Se você se mantém fazendo isso, você evita perder, na verdade, né? Ou você perde menos, porque com a idade, de qualquer forma, vai diminuir aí o seu pique, vai diminuir a disposição, né, e tudo. É natural. Com você, exatamente, com você praticando esporte, se alimentando melhor, aí você vai evitar que essa perda seja muito drástica,
né? Você vai dar uma conservada a mais. Exatamente, César. Então, tudo depende de como a gente trata o nosso corpo, tá? Bom, então, essas duas últimas organelas que a gente vai ver agora, elas são presentes nas células vegetais. De nada, qualquer dúvida pode perguntar. Então, os cloroplastos são organelas super importantes, estão presentes nas células vegetais. Se vocês perceberem, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho uma célula animal, tá? Aqui embaixo. E aqui eu tenho uma célula vegetal, tá? As células vegetais, elas sempre vão ser representadas com essa forma aqui mais regular, tá? Elas têm essa forma mesmo mais retinha, tá bom? São mais rígidas. Então, qual é a função do cloroplasto? Tá? Ela é uma das principais organelas da célula vegetal. A função dela é realizar a fotossíntese, a famosa fotossíntese, né? Que é através da fotossíntese que é produzido o oxigênio que a gente respira, tá bom? Então, ela vai estar presente nas plantas, vai estar presente nas algas. Então, a função do cloroplasto é produção de oxigênio através da fotossíntese. A fotossíntese é o processo inverso da respiração, certo? Então, mais para frente vocês vão ver esses dois processos bem direitinho e aí vocês vão ver, tá? A fotossíntese e a respiração são processos inversos, ok? E aí, para a fotossíntese acontecer, do que é que eu preciso? O que é que a plantinha lá precisa? Ela precisa de glicose, de gás carbônico, que é o CO2, que está presente aí no ar, e da luz solar. Então, para a fotossíntese acontecer, eu preciso do sol, ok? Ela transforma a fotossíntese, né? Ela é um processo responsável por transformar essa energia luminosa aqui do sol em energia química, tá bom? Então, aqui eu tenho um cloroplastozinho, ele sempre vai ser verdinho assim, porque lá nele, glicose é um tipo de açúcar, Pedro Henrique, certo? É a nossa principal fonte de energia, é a glicose, certo? Então, por isso que eu tenho aqui, ó, glicose como se fosse um açuquinha aqui na animação, tá? Então, ela sempre vai ser verdinha, Por assim, isso que certo? Ela tá a aqui, nossa bochecha é cheia, né, de glicose. pode falar. A nossa bochecha tem bastante glicose. Nosso corpo todo tem glicose, né? A gente, praticamente todos os alimentos que a gente ingere, eles viram glicose. Tá? O nosso corpo quebra esses alimentos até chegar na glicose, porque é a glicose que a gente usa para produzir energia, certo? Então, aqui, né, esses verdinhos aqui vão ser os cloroplastos. Eu vou ter vários cloroplastos dentro da célula vegetal, tá? Porque eles são responsáveis justamente pela fotossíntese, que é o que mantém as plantas vivas, né? E produz o nosso tão precioso oxigênio, tá bom? E por último, a gente tem aqui o vacúolo. Vacúolo é muito fácil de identificar o que é. Vocês estão vendo esse espaçozão grandão aqui dentro da célula. Então, esse daqui é o Tia, tá travando? vacúolo. Qual é a função dele? Armazenamento. Armazenamento. Armazenar o quê? Tia, tá travando. Acho que é só no meu ou não. Gente, travando deixa eu entrar muito. aqui de novo. Eu também. Espera, que eu vou entrar aqui pelo celular. Tem que desligar. Estão me ouvindo melhor? Sim. Sim, Marjorie.
Pronto. Então, a pergunta que eu fiz é o seguinte: esse vacúolo aqui, ele é responsável por armazenar qualquer coisa que a célula precisar, que a célula vegetal precisar, certo? Então, por exemplo, se eu pegar uma planta do sertão, uma planta de um ambiente seco, o que é que essa planta vai precisar guardar para ela? Água. Água, exatamente. Então, esse vacúolo aqui, ele vai ser um vacúolo aquífero, porque ele vai guardar água, certo? Se ele guardar amido, por exemplo, a batata, né? A batata, ela é daquele tamanho porque ela tem bastante amido, tá? Que é um tipo de açúcar, ok? Então, o amido, ele é armazenado ali bastante nas células até a batatinha crescer. Então, aquele vacúolo ali daquelas células é chamado de amilífero, porque ele guarda amido, tá? Células não, plantas aquáticas que precisam ficar boiando ali na água, eles vão acumular ar. Então, vai ser um vacúolo aerífero, certo? Então, a função do vacúolo é armazenamento, independente do que seja, do que a planta precisar, ele vai armazenar, tá? Então, geralmente ele tem um espaço assim bem grande, ocupa um espaço bem grande dentro da célula, justamente para fazer essa função de armazenamento. Tranquilo? Sim. Isso é a demonstração de uma célula? Aqui é só uma célula. E a maior parte da célula, tipo, se for uma planta É o vacúolo. seca, ela vai guardar água, né? Esse armazenamento. Isso. Vai depender muito do ambiente onde essa planta está, né? Como eu falei, se for uma planta de ambiente seco, ela vai precisar de água. Então, lá no vacúolo dela, ela vai guardar água. Vixe, então, ela guarda muita água, né? Que É muita água. célula. Muita água mesmo, certo? Então, não sei se vocês já viram isso, mas tem muitos animais da caatinga que eles se alimentam desses cactos, porque eles são fonte de água, né? Então, existem pessoas que vivem, né, nessas áreas de seca mesmo, tem uma seca bem forte, que eles aprenderam a conviver com isso, extraindo água de plantas, né, e tudo, tá? Então, eles conseguem essa água a partir dessa estrutura aqui. Bom, gente, e então aí, a próxima aula, né, vocês vão ficar com uma organela. A gente viu um monte de organela hoje, na próxima aula a gente vai ver só uma. Pois vai ser uma aula dedicada ao núcleo, né, que tem uma função muito importante na nossa célula. Na verdade, ela comanda todas as outras organelas, certo? Então, geralmente ela fica aqui numa região mais central, ó, aqui eu tenho o núcleo, né, e todas as organelas aqui ao redor, certo? Então, na próxima aula, vocês vão conhecer o núcleo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora uma organização. Deixa eu ver aqui. Uma organização dessas células, certo? Quando vocês visualizarem aí, vocês me digam. Tá dando para ver aí? Tá sim, Marjorie. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho uma visão dessa célula, mais ou menos aqui em 3D, né? E todas essas organelas organizadas, tá? Então, aqui é uma célula animal, tá? Eu tenho um núcleo aqui no meio. Ó. Aqui ao redor do núcleo, deixa eu aproximar um pouquinho. Aqui ao redor do núcleo, eu tenho o retículo endoplasmático. Se ele está cheio de ribossomos, que retículo endoplasmático é esse?
Hein, gente? Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. Nós temos o rugoso e o liso. Se esse Rugoso, tia. daqui, pronto, se esse daqui tá cheio de ribossomos, então ele é o rugoso, tá? O liso é esse daqui, ó. Ele tem um formatinho diferente, parece uns tubos, certo? Então esse daqui é o liso, tá? O rugoso, ele parece um labirinto. Esse aqui do lado, verdinho, com várias bolsinhas ao redor dele, é o complexo de Golgi, né? Essa daqui, ó, a mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria mesmo? Acho que é respiração, né? Não? Respiração celular. E o que é que ele produz a partir da respiração celular? Energia. Exatamente, energia. Vocês já estão craques. Então, aqui essas bolinhas roxas, né? São os lisossomos, né? Os peroxissomos, que fazem aquela função de digestão, certo? E aí, deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês uma célula vegetal. E passou. Pronto. Aqui está a célula vegetal. Lembra que eu falei que a célula vegetal ela sempre vai ser mais retinha, mais quadradinha, certo? Então, ela tem praticamente as mesmas organelas da animal, porém, ela vai ter uma que é especial dela, que são os cloroplastos, né? O que é que o cloroplasto faz? Função, produção de oxigênio. Fotossíntese. Exatamente. Realiza fotossíntese para produzir oxigênio. E esse grandão aqui é o quê? Vácuo? O vacúolo, né? Que vai armazenar aí o que a planta precisar. Tá bom? Então, gente, vocês podem visualizar isso daqui de uma forma ainda mais legal, através do celular de vocês, certo? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu parar de reproduzir com um e vou reproduzir com outro. Estão vendo aí a tela do celular? Pronto, vocês vão colocar aqui esse nomezinho aqui de cima, ó. Animal Cell Visible Body, certo? E aí vai aparecer isso daqui, ó. Veja em 3D. Você clica em ver em 3D. Vocês estão vendo minha mesa agora, tá? E a célula está em cima da minha mesa. Não é legal? Então, se eu mexer o celular aqui, ó. Se eu mexer o celular, é como se eu estivesse vendo ao redor da célula. E aí eu posso aproximar, posso ver as estruturas de perto. Posso mover a célula, certo? Muito legal, né? Então, é só colocar. O Google tem várias funções assim. Eu posso ver só a célula, ó, com fundo branco. Só eu ir aqui em cima, clicar em objeto. Aí eu vou ver só a célula, certo? Ou eu posso ir nesse RA aqui. Esse RA significa realidade aumentada, tá? E aí eu vejo ela onde eu estiver. Muito legal, né? Então, isso é uma função do Google, gente, que dá para ver, inclusive, em animais, né? Ele tem alguns animais que tem aqui, por exemplo, deixa eu colocar um aqui, pinguim.
Alguém já viu um pinguim de perto? Não são todos os animais que tem, tá? Aí vai aparecer esse Veja em 3D. Você vai clicar no Ver em 3D. Aí tem que ver, viu, Joyce? Em qual celular que vai aparecer. Ó, apareceu o pinguim, mas eu posso ver o pinguim dentro do meu quarto. Ó o pinguim aqui. Pinguinzão. Vale, o pinguim ficou preto. Captura é um Pokémon. É só por causa da luz do... Acho que na transmissão fica ruim, né? Mas vocês conseguem colocar o pinguim aí É dentro o da casa sol, de tia. vocês. É que o sol é muito quente aqui no Ceará. Ó, tá aqui. É por causa da luz mesmo. Aqui no quarto é escuro. Aí aqui, ó, o pinguim aqui se balançando na minha frente. Então, vocês podem colocar aqui vários animais no Google aí para agora vai ver todos os animais. Eu também saio procurando os animais tudinho no Google. Só colocar um nomezinho lá, se aparecer a opção de ver em 3D, então pronto, já dá para ver. O tubarão é massa. Tem um Tiranossauro Rex, certo? Tem uns bem legais, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, certo? E se, caso você tenha alguma dúvida ainda sobre o conteúdo, sobre a atividade, vocês podem falar comigo ou com o Caio, tá bom? A gente está à disposição aí para ajudar vocês, certo? Então, eu vou me despedindo aqui e, Marcinha, eles são todos seus. Marcinha tá aí? A Marcinha tá aqui. Só não sei se ela tá... Se a internet dela caiu. Deixa eu tentar mandar mensagem aqui para ela. Oi. Oi, pronto. Pronto, Marcinha, são todos seus, viu? A lixa, ela saiu agora. Vixe, a internet dela deve estar oscilando. Só respondendo aqui as perguntas dos meninos, tem a Renale, tem dinossauro, é só colocar tiranossauro lá que aparece, viu, Renale? No celular, essa imagem que eu estava mostrando para vocês, Carliane, é do celular, viu? Como é, Verônica? Vai ter aula de física hoje, não? Não, hoje é só biologia e química, tá? Aí após a aula da Marcinha, já encerra. Aí, como eu falei no início, a Thaís, ela tá no WhatsApp, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com ela. Aí não vai ter mais aula de física? Vai, é porque a gente está revezando agora, tá? Antes não era as 3 disciplinas sempre, né? Toda semana. Então, agora a gente vai ficar revezando. Numa semana, por exemplo, essa semana agora é química e biologia. Na próxima semana vai ser física e química, por exemplo. Então, vai ficar trocando, tá bom? Mas sempre que o professor que não tiver aqui no Meet, ele vai estar disponível lá no WhatsApp, tá bom? Para tirar a dúvida de vocês. Tá certo. A Alessandra Marcinha não tá nem recebendo mensagem. Meu Deus. Vou falar com ela aqui de novo.
Eu vou encerrar aqui a gravação, qualquer coisa, quando ela começar, Certo. Tudo bem. coloco de novo.